Olá, oitavo ano, tudo bem? Vamos dar sequência às nossas aulas. Vamos continuar falando sobre o processo de independência das colônias espanholas e do Haiti, segunda aula. O contexto que levou o processo de independência da América Espanhola está inserida no período das invasões napoleônicas. Isso porque, ao invadir a Espanha e depor o rei Fernando VII, Napoleão colocou seu irmão José Bonaparte como rei da Espanha e também, neste contexto, está como rei de toda a América Espanhola. Aí, a elite local aqui, composta por chapetones e crioulos, já não estavam muito contentes aí com as restrições coloniais, no exclusivo colonial, onde eles tinham que fazer comércio com a metrópole, somente com a metrópole, né? Isso gerou aí um desejo já de liberdade econômica. Atendem-se para essa palavra, liberdade, um dos lemas aí da Revolução Francesa, do Iluminismo. Essas ideias estavam se espalhando pelo mundo. Aqui na América Espanhola não era diferente. Então, eles que já estavam aí buscando sua autonomia, principalmente a elite crioula, que estava abaixo dos chapetones, tá? Eles ocupavam os cargos administrativos, então a elite crioula já estava descontente com essa situação, aproveitou esse momento, então, para buscar aí sua independência. O primeiro momento, então, foram as invasões napoleônicas. Começaram, então, alguns levantes populares, a organização de juntas militares aqui na América Espanhola. Eles não estavam mais obedecendo à metrópole. E também tivemos um outro momento, que foi após Napoleão perder de vez a sua guerra, e aí foi isolado na ilha de Santa Helena. E tivemos em seguida o Congresso de Viena, que, dentre outras coisas, decidiu que a Europa, as monarquias, retornariam tal como era antes de Napoleão. Isso não agradou em nada aqui, principalmente os crioulos, na América Espanhola, que já estavam com o ideal de liberdade, com o ideal aí de buscar ampliar o seu mercado econômico. A partir de então, desencadeou-se vários movimentos, vários levantes, que levou à fragmentação da América Espanhola em várias repúblicas. Vamos começar então falando sobre o México, a independência da Nova Espanha. Então vamos lá. O México, a partir de 1810, o padre Miguel Hidalgo ensaiou um movimento revolucionário defendendo o fim das relações coloniais e a devolução das terras às populações indígenas. O seu exército era composto então por índios e mestiços no caso, e carregavam a bandeira de Nossa Senhora de Guadalupe. Este era um movimento popular. É muito importante se atentar para esse detalhe, porque a independência da América Espanhola não foi feita pelo movimento popular ou por movimentos populares. Ela foi feita pela elite crioula, que a partir de então iria decidir os rumos do país pelas suas mãos. Não pela ideia de reforma agrária, igualdade entre todos ali, o povo, a elite, não. Eles queriam organizar o país com a chefia, com a liderança da elite crioula. Mas vamos lá então, voltando para o caso do México aqui. Este que era então um movimento popular, que buscava aí uma divisão de terras, uma igualdade entre todos os povos, teve logo uma reação da elite crioula, mais os espanhóis, mais os chapetones, que lógico, não queriam deixar que o país se tornasse independente pelas mãos da população, porque deste modo o país seguiria os rumos que a população ditasse. A partir de então, a elite crioula mais os espanhóis juntaram forças e derrotaram o exército de Hidalgo e centenas de seus partidários. E também foram, no caso, executados. O seguidor de Hidalgo, o padre José Maria Morelos, liderando o exército de camponeses, continuou a luta, mas também foi derrotado. A partir de então, a elite crioula viu o caminho aberto para o processo de libertação e de independência. Promoveu um novo movimento, sem a participação popular, e em 23 conseguiu ali proclamar a República e também a Constituição dos Estados Unidos do México. Na América Central,
agora já liberta, né? Após o processo de independência do México, ela se organizou ali, né, na formação da República Unida da América Central. Então, nós tivemos ali a separação de 5 estados, né, centro-americanos, e a formação da República Unida da América Central. Porém, por diversos interesses, né, vamos começar aí, interesses econômicos das oligarquias locais, tá, que tinham ali suas ambições. Esses líderes locais, chefes locais, eram chamados de caudilhos. Eles eram chefes políticos e militares de uma determinada região. Eles é quem mandavam, de fato, nessas regiões. Então, a partir daí, eles não tinham interesse em pensar, assim, por exemplo, em uma República Unida da América Central. Não era, eles tinham uma ideia de defender a sua região de acordo com seus próprios interesses. Além do mais, essa República Unida da América Central sofreu pressões diplomáticas da Inglaterra e dos Estados Unidos que queriam ali exercer a sua força imperialista, ou seja, mercados consumidores de seus produtos industrializados, ok? Assim sendo, a partir do ano de 1830, tivemos a divisão da América, da República Unida da América Central, em 5 países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica e Nicarágua. Vamos então falar agora sobre a independência da Nova Granada, Colômbia e Equador. Os primeiros movimentos de emancipação tiveram como líder Francisco de Miranda, em 1811. Porém, quem conseguiu dar sequência mesmo e ter êxito, ter sucesso no processo de libertação foi Simão Bolívar. Atenção a esse nome. Simão Bolívar é considerado o libertador da América. Ele tem um grande protagonismo aí na independência da América, junto com José de San Martín e Sucre, ok? Inclusive, né, nós temos aí a Taça, né, Libertadores da América, que é homenagem a esses libertadores. Aí você pode acrescentar também Dom Pedro I, ok? Mas, continuando aqui, após inúmeras batalhas, Simão Bolívar, né, que tomou frente desse movimento, com o exército bolivariano, né, expulsou os espanhóis da Venezuela. Em seguida, ele atravessou os Andes e libertou a Nova Granada, sendo então se transformando em Colômbia, ok? O nome. A partir de então, tivemos o Congresso de Angostura na Venezuela, decidindo que, em 1819, a República da Gran Colômbia, tivemos a formação da República da Gran Colômbia, composta por Venezuela, Colômbia e Equador. Em 1821, sempre tinham outros levantes, tá, pessoal? Os espanhóis não se contentavam, não se entregavam tão fáceis assim. Então, em 1821, a partir de um novo levante, 9 vitórias sobre os espanhóis, e aí eles asseguraram a emancipação da Venezuela e também da Colômbia. O Equador, o caso do Equador, né, teve ali uma luta dos habitantes locais, né, mas não conseguiam vencer. Mas com a ajuda de Bolívar e San Martín, então você tinha mais ao norte Bolívar, tá? E vindo mais ao sul ali, San Martín, ok? Com a ajuda de Bolívar e San Martín, derrotaram os espanhóis e incorporaram definitivamente a Gran Colômbia em 1822. Descendo um pouco, né, e vamos falar mais sobre San Martín agora, vamos falar sobre o processo de independência do Reino do Prata, Argentina, Paraguai e Uruguai. O contexto a Argentina era a parte mais importante do vice-reino da Prata. Buenos Aires controlava as importações das províncias do interior argentino e também do Paraguai. Isso gerou um descontentamento dos produtores da região, que acusavam os comerciantes de Buenos Aires de lucros exorbitantes por meio de serviços que prestavam. A partir de então, começou-se um movimento emancipacionista, tá? Travou um pouco aqui, mas começou-se um movimento devido a essa questão de Napoleão, as invasões, né? Diante desse cenário no qual eu falei aqui agora. Em 1810, houve a deposição do vice-rei espanhol e a organização de uma junta governativa composta ali por ricos comerciantes crioulos.
mas eles eram formalmente fiéis a Fernando VII. Então, assim, eles tomaram o poder ali, eles vão decidir as regras do jogo, mas continuamos aqui fiéis à coroa. Não tinha ainda essa ideia de independência, pelo menos por enquanto. Mais adiante, movimentos autonomistas contra a Espanha e Buenos Aires, nas províncias do interior argentino, no Paraguai e na banda oriental, conhecida hoje como Uruguai, tá? Começaram ali, então, movimentos, lutas para se libertar mesmo. E com a ajuda de San Martín, né, que era um general e pertencente à elite crioula, uniu os grupos dirigentes e venceram os espanhóis. A partir de então, houve o Congresso de Tucumã, em 1816, e a proclamação das províncias, né, a proclamação da independência aí, das Províncias Unidas da América do Sul. Mas não parou por aí. O Cabildo de Assunção, em 1811, transformou-se em junta revolucionária, não queria obedecer a Buenos Aires, tá? E derrotaram uma tropa militar enviada pelos argentinos, eles não iam concordar, né? Nós somos a Província Unida da América do Sul, só que o Cabildo de Assunção não queria obedecer a Buenos Aires, eles queriam se tornar independentes entre si. Lembrem-se que eu disse mais atrás um pouco, que havia os interesses dos caudilhos, tá? Esses líderes políticos e militares locais, né? Divergências de interesses ali. Então, o Cabildo de Assunção derrotou as tropas enviadas pelos argentinos e, em 1813, o crioulo José Gaspar de Francia declarou-se ditador perpétuo da República do Paraguai e adotou uma política de isolamento em relação aos outros estados, aos outros países aí, mais de 20 anos, ok? O caso do Uruguai, Uruguai ele chegou a ser anexado ao Brasil, né, que chamava-se antes a Banda Oriental, e quando foi anexado ao Brasil, ali, ele tinha o nome de Província de Cisplatina. Os uruguaios, não aceitando aí mais adiante o governo brasileiro, né, serem integrados aí à América Portuguesa, no caso, tá? Não aceitando, partiram para a guerra, né, a resistência aí, houve a Guerra da Cisplatina, onde o Brasil, né, através de acordos entre a Inglaterra, Brasil e Uruguai, chegaram ali no entendimento no qual a República foi fundada, a República Oriental do Uruguai, conseguiu se separar do Brasil, portanto, e aí nasceu o Uruguai. A independência do vice-reino do Peru, né, que no caso é Peru, Bolívia e parte do Equador, começa com a revolta liderada por Bernardo O'Higgins contra os espanhóis. Só que essa primeira tentativa foi fracassada devido à falta de unidade dos participantes. As tropas espanholas estavam concentradas ali no vice-reino do Peru e conseguiram resistir a esse levante de Bernardo O'Higgins. Mas aí entra na história, né, o libertador, né, um daqueles que eu citei, San Martín, que atravessou os Andes e libertou o Chile a partir de 1818. Bernardo de O'Higgins foi nomeado dirigente da nova república. Ainda no Chile, San Martín organizou um exército e deu início a campanhas vitoriosas por terra e por mar. Em 1821, teve a libertação do Peru e ocorreu algo interessante, que foi as divergências de ideias entre San Martín e Bolívar. Embora os dois fossem os libertadores da América, né, quando eles se encontraram em Guayaquil, eles sentaram para conversar, para decidir o que ia ser a América, por exemplo, né, qual o projeto de América que eles tinham, surgiu um embate. O San Martín ele tinha ideias monarquistas sobre a América. E o Bolívar, ideias republicanas. Então, não poderia coexistir esses dois pensamentos. São pensamentos opostos aí. E nesse caso, San Martín partiu para a Europa e deixou Bolívar, né, encarregado aí de encerrar esses processos de independência ali do Peru. Em seguida, teve a Batalha de Ayacucho, vencida pelo general Sucre, né, um general aí de Bolívar, em 1824. E, em 1825, o Congresso de La Paz, declarando aí a independência do Alto Peru, no caso, hoje, a Bolívia, ok? Aí, pessoal, foi a nossa aula sobre a independência da América Espanhola, né? A segunda aula, ainda teremos uma terceira aí, tá bom? Valeu, um abraço, até a próxima.